nova treta explode entre os ramos da família imperial. Esta semana, justamente quando, em razão de outros compromissos, estive um pouco desatento aos assuntos monárquicos, fui surpreendido com uma mensagem circulando nas redes sociais, um comunicado do Pró-Monarquia esclarecendo que seu único site oficial é aquele que pode ser acessado através do endereço www.monarquia.org.br. A princípio estranhei a necessidade e importância por fazer tanto sentido quanto esclarecer que o site oficial do governo brasileiro está em gov.br, do Vaticano está em vatican.va e da ONU está em un.org. Mas, para minha maior surpresa, descobri que há um outro site, acessível em casaimperialbrasil.pt, que ostenta de cara uma foto do prédio atualmente conhecido como Palácio do Grão-Pará, sede da Casa Principesca de Orleans e Bragança, os descendentes diretos do primeiro filho da princesa Isabel, Dom Pedro de Alcântara, conhecido como o ramo de Petrópolis da família imperial brasileira. Em geral, o site traz informações equivalentes àquelas contidas no site monarquia.org.br, porém, chamando a atenção para 3 diferenças. Primeiro, refere-se a Dom Pedro Tiago Bourbon de Orleans e Bragança como Dom Pedro VI, chefe insólidum da Casa Imperial Brasileira. Segundo, apresenta uma nobreza do Brasil Império, congrega descendentes dos titulares da nobreza do Império, renovados pelo referido chefe dinástico e por novos agraciados. Aqui, é importante destacar que, como esclareci no vídeo Os Ramos da Família Imperial Brasileira, esta questão teve início com a renúncia de Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, por si e por seus descendentes, o que inclui Dom Pedro Tiago, aos direitos de sucessão ao trono brasileiro, enquanto a família imperial brasileira vivia em exílio na França após o golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia brasileira e implantou esta república sob a qual vivemos hoje. Com a renúncia, o direito de sucessão teria passado oficialmente a Dom Luís Maria, segundo filho da princesa Isabel e avô de Dom Luís Gastão, atualmente chefe da Casa Imperial Brasileira, do chamado Ramos de Vassouras. Aí vem o terceiro ponto que chama atenção no site em questão. Nele pode ser visto um parecer de um renomado jurista, Dr. Paulo Napoleão Nogueira da Silva, emitido em 1993, segundo o qual a renúncia de Dom Pedro de Alcântara não teria valor jurídico, permanecendo sua descendência habilitada a herdar o trono do Império Brasileiro. De fato, em 1924, após a revogação da Lei do Banimento, estes retornaram ao Brasil e assumiram o patrimônio da família. Esta situação esdrúxula reflete claramente uma realidade incontestável. A causa monárquica foi a que mais cresceu organicamente no Brasil nos últimos anos, abarcando hoje muitos novos monarquistas, especialmente militantes de redes sociais, mas que, em torno da causa monárquica, sustentam os mais diversos pleitos, que vão desde a instauração de uma teocracia feudal absoluta à qual qualquer um dos nossos antigos monarcas se oporia, até a ostentação de títulos de nobreza e cavalaria, que eleve tais monarquistas a um nível seleto de uma casta imissível ao resto da sociedade, tal qual aqueles que bailavam na Ilha Fiscal às vésperas do golpe de 1889. A escalada da disputa dinástica aos domínios das redes sociais e internet só demonstra que o crescimento da monarquia majorou o número de defensores tanto de um quanto do outro interesse, a tal ponto que já comporta um ramo para atender e corresponder a cada demanda, polarizando cada grupo em torno de seus príncipes de estimação. A internet entrou em ebulição. De uma hora para outra, agora tem nobres brasileiros de um lado, autoproclamado primeiro-ministro do outro, ordens de cavalaria para este e para aquele grupo,
que aparentemente tem membros que não se topam, porém, em vez de resolver suas diferenças como cavaleiros que alegam ser, ou pelo menos como homens, preferem ficar xingando uns aos outros, cada um dentro de seu grupo no WhatsApp. Enquanto isso, Dom Luís Filipe de Orleans e Bragança, que não tem direito de sucessão nem por um lado nem pelo outro, uma vez que seu pai, o príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança, também renunciou a estes por si e por seus descendentes, capitalizou votos não só de monarquistas, como de brasileiros de uma maneira geral, cansados da velha política e esperançosos de um futuro à altura do passado glorioso que vivemos, suficiente para ser eleito o deputado mais bem votado da história do estado de São Paulo. Realizou estudos sóbrios que se traduziram em um projeto de nova Constituição cognominada A Libertadora, cujo lançamento ontem em São Paulo foi um retumbante sucesso, prestigiado por inúmeros monarquistas alheios a esta polarização. Quanto a isso, é preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro, como também já expliquei no vídeo sobre os ramos da Casa Imperial Brasileira, em 1909, tanto Dom Luís Maria quanto Dom Pedro de Alcântara assinaram em Bruxelas, juntamente com praticamente todos os chefes de ramos da Casa de Orleans, uma declaração conjunta, conhecida como Pacto de Bruxelas ou Declaração de Bruxelas, segundo a qual todos os signatários reconheciam o primeiro filho varão da princesa Isabel com o conde Gastão de Orleans, no caso o príncipe Dom Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará, como legítimo chefe da Casa Principesca de Orleans e Bragança, ramo cadete da Casa de Orleans, bem como Dom Luís Maria, como legítimo herdeiro ao trono do Império do Brasil, usurpado pelo golpe de 1889. Portanto, Dom Pedro Tiago é hoje o legítimo chefe da Casa de Orleans e Bragança, e isso ninguém pode contestar, e Dom Luís Gastão é o único herdeiro ao trono brasileiro, caso este seja restaurado nos termos da Constituição de 1824, e Dom Luís Filipe, que não é herdeiro de nada, tem mais reconhecimento e apoio popular do que qualquer um. Também é fato que no plebiscito de 1993, para a escolha da forma e sistema de governo do Brasil, plebiscito este que foi tendencioso e viciado, conforme também já expliquei, era previsto que, caso a monarquia voltasse, o Congresso elegeria o titular do Império, e mesmo os príncipes do chamado ramo de Vassouras concordaram com isso tacitamente e trabalharam pela monarquia, certamente aspirando que o Congresso elegesse o legítimo herdeiro de Dom Luís Maria, mas o Congresso, que tem do povo delegado o poder de decidir, pode escolher qualquer um, até quem não é da família imperial. Pode eleger até o tiozão monarquista do TikTok que se diz primeiro-ministro como imperador, e nesse caso seria legítimo. Mas enquanto esse dia não chega, o que temos são monarquistas, entendendo-se assim aqueles que acreditam ser a monarquia mais eficiente do que a república e dedicam-se à difusão desta ideia, de modo que quem, como eu, entende que a monarquia deve ser restaurada no ponto em que a legalidade foi rompida em 1889, sob Dom Luís I, chefe da Casa Imperial do Brasil, reabilitando a Constituição de 1824, a mais duradoura que já tivemos, é monarquista. Quem, por outro lado, defende uma nova Constituição, um novo plebiscito, um novo soberano eleito pelo Congresso Nacional, como proposto em 1993, é tão monarquista quanto eu. E quem, por outro lado, só aceita o seu ponto de vista, preferindo que continue esta república dividida em torno de lulistas e bolsonaristas, a uma monarquia sob outro soberano que não seja o de sua preferência, não é monarquista, é apenas torcedor de príncipe, como já existe torcedor de tudo, até de vírus, nesse país do futebol. Em uma analogia bastante justa, assim como no Brasil, a monarquia italiana foi abolida em 1946, porém, através de um plebiscito. A Casa Real Italiana, a Casa de Savoy, também tem dois ramos, um
chefiado pelo herdeiro do último rei, hoje Vittorio Emanuele, e outro pelo Duque de Aosta. Assim como no caso brasileiro, Vittorio Emanuele teve que renunciar ao direito ao trono italiano por si e por sua descendência, neste caso para poder regressar à Itália e reaver os bens da família, recaindo o direito de sucessão sobre o Duque Amadeu de Aosta. Porém, embora não reivindique o trono italiano, Vittorio Emanuele continua sustentando os títulos de Duque de Savoia e Príncipe de Parma e preserva os direitos de soberano das ordens desta casa, como atesta a Comissão Internacional para Ordens de Cavalaria, uma entidade internacional dedicada à identificação dos legítimos soberanos e dignatários de ordens de cavalaria de todo o mundo e eventuais falsários. Esta mesma comissão, em seu anuário de 2021, portanto vigente atualmente, traz as ordens dinásticas brasileiras como em disputa. Ou seja, segundo meu entendimento, é questão de tempo até que o chefe da Casa Principesca de Orleans e Bragança, reconhecido como soberano das ordens brasileiras, assim como seu equivalente italiano, o Duque de Savoia e Príncipe de Parma, comece a concedê-las novamente. Na esteira, como já anunciado, virão os títulos de nobreza para aqueles cuja vaidade demanda esse tipo de coisa, e engana-se quem pensa o contrário. Goste ou não de Dom Pedro Tiago ou do ramo de Petrópolis, sua posição é muito próxima da dos duques de Savoia. Da mesma forma, Dom Luís Gastão continuará sendo o herdeiro legítimo do trono brasileiro usurpado pelo golpe de 1889, como depois dele Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael, etc. Independente de que você concorde ou não com suas posturas, com as ideias que defendem, com sua fé, com sua religiosidade. Enquanto a monarquia não for mais do que uma memória do passado ou uma esperança no futuro, acirrar esse tipo de disputa não faz mais do que prejudicar, dividir, podendo até derrubar um movimento que tão venturosamente tem crescido. Afinal, eu que toda a vida defendi a restauração da monarquia sob Dom Luís, bem como a reabilitação da Constituição de 1824 devidamente atualizada, e conheço outros que defendem Dom Pedro Tiago com o mesmo afinco. Se o Congresso elegesse hoje Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe deputado, como novo imperador do Brasil, acaso iríamos dizer não obrigado e continuar escolhendo entre Lulas e Bolsonaros para presidente desta república? Muito provavelmente os torcedores de príncipes dirão que sim. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.